A Marinha da Rússia realizava seu maior exercício militar desde a dissolução da União Soviética, quando duas explosões afundaram um submarino nuclear que era o orgulho do país. Naquele dia 12 de agosto de 2000, há 25 anos, o submarino Kursk, com 152 metros de comprimento e 118 tripulantes a bordo, foi parar no assoalho do Mar do Barents, no Oceano Ártico, a mais de 100 metros de profundidade. A tragédia que deixou todos os marinheiros mortos foi a primeira grande crise enfrentada pelo governo do ex-agente da KGB, Vladimir Putin, que estava no primeiro ano dele como presidente da Rússia. Putin pretendia usar aqueles exercícios militares para ostentar o poderio bélico do país, mas foi muito criticado pela imprensa russa por causa da reação do governo depois do acidente. Para alguns analistas, aquela crise foi um dos fatores que levaram o líder russo, que segue no poder até hoje, a tomar o controle da mídia no país. Vamos resgatar essa história. O submarino Kursk era o orgulho da chamada Frota Norte, que era o braço mais poderoso da Marinha Russa. Logo depois de assumir a presidência, em maio de 2000, Putin inspecionou um treinamento da unidade. Ele passou uma noite dentro de um submarino e chegou a beber a água salgada das profundezas do Mar de Barents. O líder russo queria recuperar o orgulho das Forças Armadas 10 anos depois da dissolução da União Soviética. E por isso, a tragédia com o Kursk, em agosto daquele ano, seria encarada como uma grande humilhação. Investigações posteriores mostraram que o vazamento de material inflamável e um torpedo causou duas grandes explosões dentro do submarino. O segundo estrondo foi tão forte que chegou a ser captado por detectores de abalos sísmicos a milhares de quilômetros de distância. Mas o governo russo só divulgou informações sobre o acidente 2 dias depois. No começo, as autoridades do país diziam que havia marinheiros mandando sinais de SOS batendo no casco do submarino. E por isso, as famílias dos tripulantes e a imprensa do mundo todo acompanhavam o caso com expectativa. Quando o acidente aconteceu, Putin estava de férias em Sochi, um balneário no Mar Negro conhecido como a Riviera Russa. E no primeiro momento, ele decidiu que não abriria mão das folgas por causa do desastre. A imprensa russa tinha bem mais liberdade que hoje, e o presidente foi bastante criticado por ficar lá aproveitando a praia, enquanto os marinheiros agonizavam sem oxigênio no fundo do mar gelado do Ártico. Para piorar, o governo Putin negou todas as ofertas de ajuda de outros países para resgatar os tripulantes do Kursk. A Marinha Russa tentou enviar cápsulas de oxigênio que deveriam se conectar com as escotilhas do submarino, mas todos os esforços fracassaram por causa das condições do mar e da própria embarcação lá no fundo. Putin só aceitou ajuda internacional 5 dias depois do acidente, quando a chance de encontrar sobreviventes era bastante remota. E só no dia 19 de agosto, 7 dias depois das explosões, um navio norueguês chegou ao local do acidente, levando um submarino de resgate britânico. Os mergulhadores da equipe internacional conseguiram abrir a escotilha do Kursk 48 horas depois de chegar lá, mas encontraram o interior da embarcação cheio de água. Era a evidência de que todos os 118 tripulantes do submarino tinham morrido. Durante todo esse drama, o presidente Putin chegou a ser filmado aproveitando as férias numa casa de praia e foi cobrado pela imprensa russa. Depois do desfecho trágico, ele condecorou os tripulantes mortos, decretou luto oficial e se encontrou com as famílias das vítimas. Mas àquela altura o estrago na popularidade já estava feito. Uma emissora estatal mostrou quando Putin ouviu gritos de parentes de marinheiros exigindo respostas do governo. Investigações encontraram uma série de problemas técnicos que podem ter contribuído para o desastre. Mas o presidente resolveu culpar a imprensa pelo desgaste na imagem do governo. Para muitos jornalistas, o acidente com o Kursk foi um dos fatores que levou Putin a intensificar o controle sobre a mídia local. Hoje, leis ambíguas na Rússia conferem poder de censura ao governo que controla a maioria das emissoras de TV, de rádio e os jornais impressos. Atualmente, a Rússia é um dos piores países no índice de liberdade de imprensa compilado pela organização Repórteres Sem Fronteiras.